Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Domênico no canal Dev Afora e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a carreira dele no exterior. O Domênico trabalhou comigo aí um tempo atrás na COD, né, Domênico? Trabalhamos juntos, né? Trabalhamos um tempinho juntos e agora ele tá morando na Alemanha. Isso. Ele vai estar contando um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Domênico, quer se apresentar então, fazer um resumo aí? Quem que é o Domênico? Beleza. Bom, obrigado aí, Lucas, pelo convite. Eu sou graduado em Ciência da Computação, né? Tô com 15 anos de experiência já na área. Desde a faculdade, trabalhando ali como estagiário, iniciação científica. Legal. Depois acabei fazendo mestrado também em engenharia de software, mas em ciência da computação. Eu sou formado pela Unesp de São José do Rio Preto, 4 anos ali de ciência da computação, e mestre pela USP de São Carlos em ciência da computação também, com foco em engenharia de software e reuso de software. E desses 15 anos de experiência, os últimos 3 anos eu tenho trabalhado no exterior, sempre na Alemanha, em Munique especificamente, que é a cidade que eu escolhi emigrar ali. E desde então estou lá e vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência e sobre como foi meu processo. Pô, bem legal, cara. Bem legal. Você falou iniciação científica, veio até as lembranças, né? Tempos da faculdade, bons tempos. E tu estudou em São Carlos mesmo, na USP? Tu foi lá para São Carlos estudar lá? Fui. Para mestrado, sim. Uhum. Eu morei lá 2 anos acho que 2 anos e meio. Fiz meu mestrado enquanto eu trabalhava também, que foi um baita desafio, né? Porque desafio, né, cara? Tu trabalha e aí tu tem que fazer as disciplinas obrigatórias de mestrado. No caso, a empresa que eu trabalhava, ela não tinha uma política de liberação de horários para os funcionários estão podendo cursar as disciplinas e também trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu fui o primeiro funcionário da empresa naquele momento, no campus de São Carlos, a solicitar um mestrado. Então, foi um desafio conciliar, mas consegui boas médias, boas publicações e também manter um trabalho legal ali na empresa. Legal, cara. Mas que bom que tu venceu esse desafio, porque ter um mestrado hoje em dia faz bastante diferença. Ainda mais quando tu vai aplicar para Big Techs, empresas maiores, né? Eu vejo que faz muita diferença. Na área de ciência de dados, então, né? É bem interessante. Pô, legal demais, cara. E assim, eu vi que tu passou por algumas empresas, né? Eu tô com o currículo do Domênico aqui. Ele passou por umas empresas grandes no Brasil, algumas empresas enterprises. Samsung, a COD, B3. A B3 é de marketing, não é? Não, B3 é a bolsa. A da bolsa, é verdade. A antiga Bovespa. Uhum. Uau, cara, deve ser bastante desafio lá dentro, né? Bem interessante, bem legal. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Foi um desafio bem legal ali. Foi a minha última empresa antes de eu sair para a Alemanha. Eu trabalhava ali na área de trading. A B3, assim, para mim, é uma empresa que oferece infraestrutura, né? Então, é uma empresa de tecnologia, basicamente. Muito legal. E com outro paradigma, por exemplo, eu vinha muito de expertise de desenvolvimento web e embarcados, só que na B3, na área que eu me encaixei ali, isso se utilizava, mas era muito mais ali outro paradigma, né, que a gente chama de ultra baixa latência, né, principalmente quando as corretoras se conectam com a bolsa, né, essa comunicação, quando você tem um leilão ali da bolsa, precisa ser em microsegundos, não em milissegundos ou segundos. Tem que ser em micro, que é uma unidade menor do que milissegundos, por exemplo, né? Então, bem crucial. Peraí, era menor que 1 milissegundo? Menor. Menor que 1 milissegundo, meu Deus, cara. Pra você ter uma ideia, foi assim, a gente fez um trabalho bem legal ali, porque quando eles montaram o time, eles tinham... Basicamente, eu trabalhava ali no time de trading, mas tinha foco em gateway. Gateway é onde os corretores se conectam para monitorar o leilão e também para mandar as compras e as vendas de ações, né? Então, assim, isso daí precisa ser em microsegundos, essas transações. Então, porque, tipo, você perde dinheiro, você ganha dinheiro, então toda a latência é perca no final das contas. Entendi. Entendeu?
Caramba, eu nunca tinha parado pra pensar que realmente precisava ser rápido, né? A compra e a venda e tal, né? De ações no day trade, porque o pessoal tava... É muito dinheiro em jogo, né? As decisões ali mudando rapidamente, crises e etc, né? Uau, nossa, eu acho que eu nunca consegui desenvolver um endpoint que devolva a resposta em menos de 1 milissegundo. Eu acho que o mais rápido que eu consegui foi 4 milissegundos. Não, acho que é isso, né? Que é bem baixo. 4 milissegundos, né? E olha que era um endpoint, assim, ridículo, né? Era um hello world. Uau, depois a gente pode tentar, só de curiosidade, no final, entender o que vocês usavam lá, né? Tecnologia pra entregar essa velocidade. Claro. Pô, legal. Então, depois da B3, teve uma empresa ali que foi a tua ponte, né? Sempre tem uma empresa, assim, quando você vai trabalhar pra fora, que é a ponte pra você imigrar. Como é que foi a tua virada de chave, assim? Era algo que tu planejou? Foi algo que apareceu inesperadamente, aleatoriamente? Ou tu planejou esse processo passo a passo? Não planejei passo a passo, não. Era um desejo desde que eu comecei na carreira de computação, trabalhar fora e morar fora do Brasil, tá? Então, assim, o que eu tentei fazer de termos de planejamento foi adquirir experiência nas áreas que eu gosto e ter um inglês muito bom. Então, assim, eu acho que são coisas super importantes para isso. E naquela época, como estava com a época de pandemia, e eu sempre tinha trabalhado, você lembra, nos nossos tempos de pod, o trabalho não era remoto, era 100% no escritório. Eu vim daquela coisa de 100% do escritório, aí depois algumas empresas começaram com híbrido, mas eu não cheguei a trabalhar no modelo híbrido, até porque eu não tinha necessidade, não era comum. Aí quando você teve o choque ali da pandemia, veio o trabalho remoto, e aí, caramba, que coisa legal, né? Tipo, trabalhar de casa e tal. Funciona, né? Funciona e é até mais produtivo, na minha opinião, e tudo mais. E aí começou a ter alguns convites de empresas naquele momento ali em 2020. E eu já tinha esse desejo, eu já aplicava desde o finalzinho de 2019, eu já comecei a aplicar para empresas de fora. Não tinha ainda conseguido encontrar algo que eu me identificasse. Comecei também a não passar em alguns processos, passar em outros, mas aí a questão de país, salário, idioma... eu comecei a peneirar um pouco mais, né? Comecei aplicando para os países mais quentes, assim, sempre Europa, nunca tentei aplicar para os Estados Unidos. A minha ideia não era também trabalhar remoto do Brasil para os Estados Unidos, era realmente mudar, para ter essa experiência de morar fora. Legal, era um sonho. Então, assim, foi assim mais ou menos que eu fui tateando e começando, tá? Então, assim, eu comecei a aplicar, mas aí no comecinho ali de 2020, no mês de 2020, eu comecei a receber convites de empresas. E aí eu falei, vou focar nisso. Eu tô numa empresa que eu tava gostando muito, que era a B3, eu tinha saído da COD, com onde eu trabalhamos juntos. E aí eu falei, beleza, eu vou focar aqui na B3, adquirir o máximo de conhecimento que eu tenho, porque é uma empresa bem legal, tava bem legal lá. Legal. E aí eu falei, para sair daqui, ou tem que ser uma coisa de carreira que fizesse muito sentido da evolução, ou então algo para fora, né? Que fizesse sentido também em questão de carreira, questão de país, idioma, cultura e tudo mais. E aí eu comecei a receber os convites, comecei a filtrar. Eu tinha bastante interesse pela Europa, então eu foquei em alguns países, por exemplo, Portugal não considerei, porque os salários eram mais baixos, né? Eu cheguei a fazer alguns processos e passei para Portugal, até consegui receber uma proposta bem legal ali para Portugal, numa empresa que trabalha com segurança, mas aí eu optei por não focar em Portugal. Espanha também eu não foquei muito, porque eu gosto de clima frio. Então Portugal e Espanha são muito ali para pessoas que gostam de um clima mais parecido com o nosso aqui do Brasil, né? E aí eu falei, cara, para mim não vai rolar, porque eu já conheci Espanha e não conhecia especificamente Barcelona, conhecia Madrid. E conheci o sul da Espanha, que é bem quente, então eu falei, o sul Espanha é quente. Sim, mas é um país que com certeza eu emigraria. Portugal não, mas Espanha sim, porque eu gosto muito da cultura, gosto do idioma. O norte ali é mais temperado também, a Galícia é bem legal, Astúrias é bem diferente. Sim, curti bastante, mas aí eu foquei em alguns países. Espanha até tentei algumas empresas, mas não muito. Foquei principalmente na Holanda, na Alemanha e na Polônia. Polônia porque tá muito quente, é um país que está crescendo muito e tinha muitas contratações e o clima é frio também.
Mas o país que eu tinha preferência pessoal era a Alemanha. Então, eu cheguei a ter propostas dos 3 países. Na verdade, eu tive propostas de Portugal, tive propostas da Holanda, tive propostas da Espanha, Alemanha, Polônia e Holanda. Então, eu pude escolher. E eu escolhi a Alemanha, porque é um país que eu sempre quis morar. Eu aprendi um pouco de alemão na época da faculdade por curiosidade, porque eu gosto. Legal. Futebol também, eu gosto da Bundesliga, então eu já falei, vou tentar por ali. Eu já conhecia Munique, que é onde eu moro, gostei muito da cidade, já tinha ido no Oktoberfest. E aí, cara, foi meio que... Eu quis focar na Alemanha, Munique. Eu tive uma proposta para ir para Berlim também, numa empresa super legal, que é um e-commerce, assim, muito usado lá, na Europa como um todo. E seria bem legal, assim, em termos de proposta profissional, talvez seria a melhor, porque é uma empresa mais estabelecida, mas eu preferi para Munique porque era a cidade que eu queria morar. A cidade que tu queria. A cidade que eu queria, perto de tudo, tipo, é bem localizada para tu ir para Suíça, para França, para República Tcheca, para Itália, para Áustria. A Berlim um pouquinho mais ao norte, também essa questão do conflito que está tendo lá na Europa. Eu achei que Berlim, por ser um pouco mais próximo ali daquele miolo, Polônia também eu descartei. Sim. Um dos motivos de eu ter descartado Polônia foi por causa do conflito, né? Polônia é um país vizinho ali da Rússia. De onde está tendo isso, da Rússia, da Ucrânia. E aí acabei falando, não, beleza, por ali eu não vou, não. E aí, Munique sempre estava no meu coração. Escolhi Munique por qualidade de vida, uma cidade muito legal, muito bem arborizada, muito segura. Eu gosto muito dessa cultura cervejeira, então ali é uma cidade basicamente cervejeira, né? Legal. E eu acho que é uma das cidades da Europa mais pujante no setor de tecnologia. Tem toda a parte de carros, de veículos, né? Por exemplo, ali em Munique você tem, falando de Big Techs, você tem escritórios do Google, agora tem escritórios da Meta, na época que eu fui não tinha, mas eles já recentemente abriram. Você tem escritórios da OpenAI, você tem escritórios da Microsoft, da IBM, onde eu trabalho atualmente. Então, assim, é uma cidade que realmente tem muitas ofertas de emprego, tem excelentes universidades também. A Universidade Técnica de Munique talvez é uma que eu vá tentar mirar para fazer um doutorado. Olha que massa, cara. Então, assim, é uma cidade que oferece bastante coisa. Assim, outras cidades da própria Europa e da Alemanha oferecem também coisas similares, mas ali era o ecossistema que eu me senti bem à vontade por todos esses motivos e acabei escolhendo por ali. E é claro, como você falou, uma empresa me abordou, ela me abordou através de um recrutador britânico, tá? Então, comunicação sempre em inglês ali, tranquilo. E o processo seletivo ali também teve suporte desse recrutador. Então foi bem legal porque ele me apresentou, olha, o processo tem 3 entrevistas, você começa com uma entrevista comigo, que é onde eu vou te conhecer. Depois você tem uma entrevista técnica com o time lá, uma prova técnica mesmo, é como se fosse um Leet Code, onde você tem um pair programming, eles te pedem para você resolver um desafio. E no final... Algoritmo mesmo. Algoritmo. Olha só. Nesse caso, não. Nesse caso, com essa empresa especificamente, foi uma coisa muito mais voltada ao dia a dia de trabalho. Não foi Leet Code. Foi mais assim, montar um web service que resolvia um problema específico de pagamentos. Porque o time que eu fui trabalhar era de pagamentos. Então foi algo mais prático mesmo, um projeto, né? Foi mais prático, sim. E pode perguntar o nome da empresa? Não sei se é... Pode. Qual que foi a empresa que tu aplicou, que te levou para esse processo? Foi uma empresa chamada Zooplus, Z-O-P-U-P-L-U-S. Zooplus. Isso. É um e-commerce pet. Então, eles vendem produtos para cachorros, gatos, hamsters, outros pets. Então, ração, brinquedos, toys, tapetes, um monte de coisa aí para pets. E eles, Legal. se não me engano, existem desde o finalzinho ali dos anos 90, de forma 100% digital. Não tem lojas físicas, é 100% digital. E eles têm parcerias muito fortes com marcas bem conhecidas no mercado, como Purina, por exemplo, de pets. Então, assim, eles são o maior e-commerce pet da Europa, maior até que a Amazon, né? A Amazon é a nossa concorrente. É mesmo? Sim. Caramba. Então, assim, é uma empresa bem estabelecida, muito bem reconhecida pelos usuários, tinha diversos diferenciais, como um atendimento muito, acho que, específico para o consumidor, um suporte muito bom, né? E aí os clientes ficavam
conseguia ter essa retenção de clientes bem legal. E eu fui trabalhar especificamente no time de pagamentos ali. Pagamentos, né? Isso. E por sorte, o tech lead desse time também era brasileiro e tinha muitos brasileiros na empresa. Então, vamos dizer assim... Olha, teve sim, uma ponte aí, né? Sim. E a adaptação foi bem legal. Foi bem legal e facilitada por esse motivo, obviamente. É uma empresa internacional. Além de brasileiros, você tinha ali russos, sérvios, croatas, pessoal do leste europeu, pessoal da Índia. Aquele inglês mais forte, né? Um pouquinho. Sim, diversos sotaques. Diversos sotaques, legal. Mas cara. era uma empresa, o legal dessa empresa especificamente, ela era originalmente de Munique, ela era de Munique, o headquarter é em Munique, mas ela tinha campus na Polônia e também na Espanha, se não me engano em Madrid. Então a gente tinha que lidar, não era uma empresa, por exemplo, que tinha, na minha época, equipes na Ásia, por exemplo, na Índia. Então o time zone ali não era um desafio. Tava bem próximo ali, né? Exatamente. E eles foram os que te conduziram, então, para realocação, no caso. Eles têm esse processo dentro da empresa deles? Sim, continuam tendo. Pagam visto de trabalho e tudo para Alemanha, Munique. Sim, ali. Todo suporte. Sim, sobre isso é interessante falar. Eles ofereceram um pacote de realocação, onde eu tinha um suporte de uma agência para a parte de documentação, visto e tudo mais, e também para a parte Alemanha. Eu não sei como que é nos outros países, mas a Alemanha, quando você chega numa cidade, você tem 14 dias para se registrar num escritório da prefeitura que você vai ser morador daquela cidade. Mesmo imóveis temporários, tipo um Airbnb, você tem que registrar o seu nome, que você é morador daquele lugar. Então, todo esse aparelhamento, a agência que eles contrataram ajuda. Então, um dos motivos por optar por essa empresa é que tinha toda essa assessoria. Eu não queria ter que bater cabeça. Então, assim, ajudou bastante. Primeiro, eu não falo alemão fluente. Eu tinha alguém ali que falava alemão fluente, lia os formulários, os contratos para mim. Essa empresa especificamente que eles contrataram de agência não me ajudou na parte de visitar apartamentos. Tem empresas que eu sei que quando você imigra, além da questão de visto mais primeira moradia, ajuda a achar uma moradia para você. Ou seja, eles têm pessoas que fazem visitas para você, te mandam fotos para você analisar, Poxa. esse lugar é legal. Essa que eu fui não tinha. Então, assim, eu tive que ir eu mesmo. Tu foi atrás. Tem empresas que oferecem além do que eu tô te falando, que é exatamente isso. Olha, beleza, porque quando você chega num lugar temporário, querendo ou não, para mim foi assim, você fica com uma pressão, né? Pô, vou ficar 6 meses aqui, aí eu tenho que correr atrás de outro imóvel, eu não conheço a cidade, será que é tempo suficiente para achar o melhor bairro e tal? Você vai conversando, você vai descobrindo, mas você pode, no começo, se você já tiver uma assistência, você já achar um lugar mais permanente, que te deixa mais tranquilo ali, 1, 2 anos, que você conhece a cidade e tudo Entendi. mais. O meu processo foi um pouco diferente, porque eu não tive essa ajuda, eu tive que eu mesmo fazer isso quando eu cheguei na Alemanha. Você consegue também, anteriormente, fazer essas visitas online, né, ver os apartamentos, fazer aquela visita 3D e falar, não, eu quero aplicar para esse, até para apartamentos definitivos, temporários e tudo mais. Antes de você ir, você consegue reservar apartamento, foi o que eu fiz, mas eu reservei um temporário por meio da agência, eles fizeram um contrato comigo, me ajudaram na questão de documentação, visto e tudo mais. E também toda a parte de, por exemplo, se eu precisasse levar algum móvel, alguma coisa, eles pagariam também esse container, né, o transporte. Eu optei por não ter isso e aí eles acabaram me dando uma quantia em dinheiro para que eu pudesse usar para comprar móveis, algumas coisas assim. Então as empresas, elas trabalham de diversas formas, né? Muito bom, muito bom. Um rápido parênteses, assim, hoje tu tá nessa empresa que te realocou ainda? Não, eu já troquei. Trocou, né? Tô na IBM hoje, sim. Na IBM, é de carros, né? Não, IBM é... o de carros não, é de hardware. Não de hardware, hoje em dia nós fazemos mais softwares, mas eu trabalho especificamente na IBM na parte de observabilidade. Se você já ouviu falar de OpenTelemetry, eu trabalho mais ou menos com isso. Legal. Hoje não é mais assim focado em web ou focado em ultra baixa latência como na bolsa.
é focado em observabilidade, onde o escopo do nosso trabalho é basicamente proporcionar que todas as aplicações sejam monitoradas, todas as transações tenham correlação. Então, se você começa ali, você começou comentando de um endpoint, se eu vou lá, acesso aquele endpoint, a partir dali, tudo que você faz para baixo ali no servidor ou na cloud, a aplicação que eu trabalho, ela vai permitir você ter a traceability, né? Ter todas as transações e o link entre elas. Então aí você consegue ter coisas como, sei lá, a minha latência está tendo problema na conexão com o banco, ou em pontos específicos, ou tipo, tá tendo um erro especificamente na conexão com Kafka. Enfim, a gente monitora todas essas camadas que, na verdade, fazem o back-end ou front-end funcionarem. Muito bom. Legal. Não, a gente vai entrar... Isso aí é bem legal. Eu quero entrar nesses detalhes aí. Mas, show, tu tá na IBM hoje, né? Que não... Diferente de antigamente, que era focado muito em hardware, hoje faz muita coisa, né? Na IBM. Mas vamos voltar, então. Entendemos que tu tá aí nessa empresa hoje. Já deu tempo de se estabilizar e fazer as trocas, né? Mas antes de ir pra essa empresa que tu tá hoje, só pra gente fechar então da Zooplus, como que foi o processo então? Tu falou que teve a conversa com o recrutador, teve também um lead code, e depois, o que teve mais? Esse lead code foi em pair programming, foi isso? Foi assim, foi uma entrevista, né? Tinha ali o tech lead e o gerente, eles deram um desafio. Aí eu compartilhava a tela, podia ser na minha IDE, eu uso IntelliJ Community. Então, assim, o que eu precisava ter, eles passaram um pré-setup, né? Então precisava ter qualquer linguagem de programação, eu acabei escolhendo Java, que é o que eu trabalho, e basicamente JUnit com Spring, se eu quisesse, para fazer uma aplicação web. E o Lead Code trabalha com aplicações maiores, assim, de desafio? Não foi, como eu tinha comentado, não foi um Lead Code, foi mais um desafio customizado. Sim. Foi um desafio customizado, eles tinham um roteirinho, né? Então, assim, a entrevista começou como? Essa parte da entrevista foi o seguinte, eles tinham um roteirinho que eles queriam que eu resolvesse um desafio, né? Mas um desafio que era basicamente o que a gente trabalha no dia a dia, quando você programa web. Não era Lead Code nesse caso, era um desafio ali. Por exemplo, desafio prático. Exatamente, desafio prático. E aí, eles mandaram o pré-setup para mim ter basicamente a ideia preparada, para não perder tempo montando um projeto, né? Então eu escolhi fazer um projeto ali, se eu não me engano, eu acho que foi com Maven, como gestor de dependências ali do Java. Eu tinha o JUnit e tinha o starter do Spring Web, somente isso. E aí, eles foram... tinha o desafio, eles leram o desafio, eu podia fazer perguntas se tivesse dúvida, e comecei a codar. Eu gosto de fazer o estilo TDD, né? Então comecei escrevendo os testes para poder validar. E aí, tipo, eu fui vendo o que faltava para implementar, porque os testes quebravam, né? Eles esperavam que existisse endpoints, que existisse tratamento de exceção, enfim. Conexão com banco, dados ali carregados, e no começo não tinha nada. Então, com um TDD, eu consegui guiar o meu desenvolvimento ao que eu esperava que já estivesse funcionando, o que funcionou muito bem, porque como eles colocaram um contexto ali do que eles esperavam, os testes era basicamente a replicação do contexto em programação, né? Então, assim, eu fui resolvendo os testes com o TDD, implementando as camadas que eram necessárias para passar os testes e fazendo testes de... como que a gente fala? Os corner cases, né? Os testes ali de exceções, para pegar qualquer coisa. Eu perguntava também, olha, isso aqui que vocês querem que faça, por exemplo, a gente tinha que fazer um cálculo. Eu preciso fazer esse cálculo para ponto flutuante ou inteiro. Entendeu? Só não, simplifica, pode ser inteiro. Esse tipo de pergunta, essa interação entre o candidato e o entrevistador é super importante, né? Mesmo em Lead Code, se você não pergunta o escopo, você só abstrai e entende as coisas por você mesmo, você acaba caindo no risco de errar, sabe? Fazer algo que está fora do escopo ali. Exatamente, ou fazer a mais ou a menos. Então, a dica que
adquirir por experiência é sempre comunica-se com o entrevistador. O que eles esperam, o que eles não esperam, e vai codando, fazendo perguntas. Assim, a melhor forma que eu achei de desenvolver esses desafios. Olha aí, conselho de ouro. Concordo, e aplico bastante nas entrevistas também. Porque é mais ou menos o que a gente vive no mundo real, no dia a dia. A gente não faz as coisas na nossa cabeça, a gente está sempre se comunicando com pessoas. E depois desse processo, depois dessa etapa, teve mais alguma etapa de avaliação? Depois desse pair programming? Sim, técnica só foi essa. Foi 1h30 ali de desafio, né? Foi bem completo. Eles puderam ver coisas como se eu uso alguns Solid Principles, Design Patterns. Eu sempre tento encaixar esse Colbert, né? Assim, o meu estilo eu tento fazer o mais simples possível. Pra resolver o primeiro, resolva primeiro, certo? Exato. Se for pro Brute Force, vai, depois eu tento melhorando. Se eu tiver uma forma mais inteligente, eu já começo com ela, obviamente, se eu já entendi o contexto e tento, mas eu não tento fazer coisas complexas, então eu vou incrementando conforme necessário, e também porque o entrevistador vai te perguntando as coisas conforme as coisas vão acontecendo, e para você não se perder, é muito mais fácil você ir pelo básico, e aí você vai melhorando, você vai dando oportunidade para o entrevistador falar, mas qual que é a complexidade ciclomática desse trecho aqui, enfim, e aí você vai tendo essa interação. Isso foi uma etapa. A próxima etapa foi uma entrevista somente com o gerente, então foi uma entrevista mais comportamental, onde foram exploradas aspectos de liderança, como eu compartilhava conhecimento, se eu já tinha trabalhado com metodologia ágil, quais são as cerimônias de metodologia ágil, qual a experiência que eu tinha com metodologia ágil, explicando cada coisa de Scrum, por exemplo, que é o que eu tinha mais experiência, e se eu tinha experiência com outras metodologias que não fossem ágeis, como, por exemplo, Waterfall. Por exemplo, uma das coisas que não foi perguntada na entrevista técnica, mas o meu gerente, por ter sido técnico, ele perguntou na entrevista comportamental, mas ele perguntou tecnicamente também, se eu tinha experiência em migração de monolito para web services. Para microserviço, né, no caso. Porque era o contexto deles lá, depois eu fui entender quando eu comecei na empresa. Então, assim, e quais são as coisas que poderiam facilitar o design de um monolito, já visando depois essa migração para um web services. Aí eu acabei respondendo a parte de modularização, né? Então, isso tudo é muito legal porque basicamente explora a sua experiência com desafios que você já teve durante a sua carreira, né? Então, eu acredito que para um júnior é um contexto um pouquinho diferente, porque a gente já tendo experiência, você consegue pegar exemplos da sua própria carreira e trazer para as entrevistas. Então, foi uma entrevista comportamental, mas teve essa partezinha pequena ali técnica, porque era importante para o contexto deles. Então, o que eu vejo acontecer muito nessas entrevistas é isso, né? Às vezes eles partem para uma coisa específica do ecossistema deles para poder perguntar e ver como você se encaixa ali. Mas foi uma entrevista comportamental, então a gente focou muito em essa parte de liderança, como é trabalhar em equipe, Scrum, essa técnica aí, e basicamente foi isso. Legal. E depois teve uma terceira entrevista que foi final, e aí foi com o RH deles, não mais com o recrutador, mas com o RH deles, então acabou sendo com a empresa 3 entrevistas, mais uma entrevista com o recrutador, 4 entrevistas no total. E com o RH foi basicamente entender o que eles ofereciam de benefícios nesse pacote de realocação, o que eu me interessava do que eles ofereciam, o que eu precisava também, e aí eles validavam se eles poderiam oferecer alguma coisa ou não, porque normalmente essas empresas já vêm com um pacote fechado, mas sempre você tem uma abertura de, por exemplo, eu não queria trazer nada do Brasil de imóveis, essas coisas. E também eu não podia usar para pagar passagem aérea. Algumas empresas conseguem dar um budget para você reembolsar depois. Essa não. Então, assim, eu consegui depois receber um dinheiro para usar para comprar mobília. E eu recebi o dinheiro e não precisei, por exemplo, utilizar notas fiscais para comprovar o que eu tinha comprado. Então, assim, cada empresa trabalha de uma forma. Essa empresa me deu um budget ali para trazer coisas do Brasil ou receber um valor X para mim poder usar assim que eu completasse, eu acho que um mês de empresa. Basicamente isso. Eu recebi legal. Depois de um mês, apesar de ser diferente daquele outro exemplo que tu deu, ainda assim é uma baita ajuda. Essas coisas ajudam demais.
Só de dar uma consultoria, na verdade, só de cuidar do visto pra você já é um caminho, meio mundo, porque tem gente que faz esse processo completamente sozinho, ainda mais se você faz como, por exemplo, como eu tô fazendo aqui, né, pra Espanha, como nômade digital, eu trabalho pra fora, então não tem uma empresa dentro da Espanha me levando. É eu me levando e eu provando que eu trabalho pra fora, é outros 500. Mas, pô, cara, muito bom mesmo. Então agora a gente pode entrar nessa empresa atual, né? Aí depois que tu conseguiu tua documentação, né, eu acredito que eles te deram uma carência ali pra te ficar com eles, antes de, talvez em contrato, que eles te deram visto. Então eu acho que tu tem que ficar preso com eles um tempinho, correto? Sim, correto. Antes de mudar para outras empresas, e não sei, né, os próximos passos agora. Como que foi essa parte, assim? Como que é essa carência? Eu acho que varia de empresa para empresa. Meu caso eram 12 meses. Então, assim, se eu saísse antes dos 12 meses, eu tinha que retornar aquele valor que eu recebi proporcional. Então, como eu fiquei 1 ano e meio, eu superei o tempo de carência, então não precisei retornar nada para a empresa. Simplesmente, depois de 1 ano e meio, eu estava ali com o Blue Card, eu estava com visto, eu já poderia aplicar para outras empresas. Então, assim, eu já tinha o visto que me possibilitava o desligamento da empresa e a procura por outro emprego. Então, e continuar na Alemanha legalmente, né? Sim. Obviamente, tem regras ali, que é na União Europeia, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas se você não tem emprego, você pode ficar um X de dias. Agora, obviamente, se você tiver garantias financeiras que você pode ficar tranquilamente. Então, eu acabei emendando, né, uma empresa com a outra. Eu comecei em 2024, onde eu estou atualmente na IBM, e terminei o meu antigo empregador, terminei em dezembro de 23. Então, foi basicamente uma transação que eu não tive nem tempo de espera, nem nada. Pô, muito bacana. Eu tô cheio de perguntas, cara, assim, mas já deu 31 minutos, por incrível que pareça. Então, eu acho que pra não ficar em tantas perguntas, eu acho que eu vou fazer só mais uma importante, aí tu pode partir pra uns conselhos que tu daria, erros ou acertos, tu quer compartilhar, que tu faria, que tu fez e que tu reforça, ou coisas que tu errou e tu diria pra a pessoa não ir nesse caminho. Mas antes disso, quero fazer uma pergunta pessoal. E aí, tá feliz? Era o que tu esperava? Voltaria pro Brasil? Como que tá esse sentimento hoje? Tá há quanto tempo? 3 anos? 4 anos? 3 anos. 3 Indo anos. pra 3 anos e meio, Foi difícil a adaptação? Sempre é. É um desafio que, assim, ainda mais quando você vai para um país que a sua cultura é totalmente diferente daquele país, né? Como a Alemanha, por exemplo. A Alemanha é muito... O pessoal costuma falar que os alemães são mais sérios, né? Ou mais frios e tal. De verdade, eu tô tendo uma adaptação muito boa. A comunidade alemã é muito legal. E tem a comunidade internacional que mora aqui também, que é bem grande. O que te facilita, né? Assim, eu vou te dizer que eu não tenho nenhum amigo alemão, tenho bons colegas alemães. Muitos amigos internacionais, muitos brasileiros, muitos portugueses, enfim. A comunidade latina é sempre mais fácil e acessível para fazer amizade. É verdade. Então, nesse quesito de adaptação, eu acho que o importante é você pesar exatamente isso. Para mim, fazer amizades não era o meu foco principal. Óbvio que é importante, porque você não vive sozinho, né, numa bolha. Então você tem que ter vida social, você tem que sair, você tem que fazer suas coisas fora do trabalho. Isso daí é super importante, depende do perfil de cada um. Pra mim, não foi muito complicado, porque eu já sabia o que esperar lá. Eu já sabia que ia ser difícil, o idioma é complicado, e uma coisa que é fato na Alemanha, pelo menos, se você fala o idioma alemão fluente, é bem mais fácil de acessar eles, tá? Então, para quem for para lá, é mais simples, sim. É uma cultura um pouquinho mais tradicional para onde eu estou. Obviamente, a Alemanha é muito grande. Isso difere de estado para estado. O estado que eu estou se aplica a isso. Em Berlim é diferente. O pessoal lá é mais aberto. Os alemães lá são mais expansivos. Fala-se inglês muito mais do que em Munique. Apesar de Munique se falar inglês também, não é uma cidade internacional. Você pode ir lá somente com inglês e aprender o alemão lá. Não é problema. Mas me adaptei bem, sim. Não penso em voltar para o Brasil de forma alguma.
O Brasil... assim, eu tenho meus motivos particulares. Eu acho que são comuns com várias pessoas, na verdade, né? Cara, aqui, o que eu encontro? Qualidade de vida, segurança, claro, tem problemas, sim. Todo lugar tem, né? Exatamente, mas eu vejo mais benefícios, apesar de pagar muito imposto. Os trens costumam atrasar pouco, mas não muito. A Deutsche Bank na Alemanha é conhecida por atrasar bastante, que é a empresa nacional, a Companhia Nacional de Trens. Mas mesmo com isso tudo, comparado com o que eu vivi morando em São Paulo, você morou por ali também, eu não tinha carro em São Paulo. O transporte público de São Paulo é um dos melhores do Brasil, mas mesmo assim não é bom, na minha opinião. E não é seguro. Eu não considero seguro você usar o trem em São Paulo. Não é. Entendeu? Tem umas zonas, né, do metrô que o pessoal diz que é perigoso mesmo. Então, assim, exato. Eu consigo andar de celular qualquer hora do dia, da noite, em Munique ou na Alemanha, e ninguém vai me roubar. Então, isso é uma sensação muito legal, cara. E, tipo, uma outra sensação numericamente, eu acho que, eu não sei pra você como que é, Lucas, mas pra mim eu ganho um salário talvez numericamente menor do que eu tinha no Brasil, mas eu consigo fazer mais coisas. Aí tá o tal do poder de compra também. O poder de compra. É isso que falo muito da Europa, né? Que, diferente dos Estados Unidos, que paga ali a partir de 150 mil anual, que é um bom valor para um desenvolvedor, para um engenheiro, na Europa é menos, mas em compensação, o pessoal fala muito de qualidade de vida. Então você tá falando aí, tá confirmando o que eu ouvi. Sim, qualidade de vida em vários sentidos, né? Você conseguir fazer os exames de saúde que você precisa, você conseguir ter parques para você fazer esportes, você conseguir pagar por uma academia top sem ter que, de verdade, deixar um rim para isso. Você ter mobilidade para viajar num fim de semana para diversos lugares completamente diferentes do que você mora. Então, assim, são coisas que hoje, tendo isso no dia a dia e tendo de verdade aquela sensação de a gente não tá no centro do mundo, com certeza eu acho que a Europa hoje não é ali o lugar que você pensa, a inovação tecnológica vai começar daqui, mas passa muito mais por ali do que pelo Brasil, né? Então, eu acho que tudo isso, assim, profissionalmente, pessoalmente, é um lugar que eu me sinto bem confortável, então não me arrependo, não. Tem desafios, como eu falei, o idioma, a cultura, comida, assim, são desafios, mas se a pessoa está aberta a isso e sabe exatamente o quanto isso vale, né, o quão caro isso é para a pessoa, eu acho que é um desafio que vale a pena investir. Perfeito. Cara, então vamos pros finalmente, né? Os conselhos aí que você... Desculpa. Os conselhos que você quer dar pra galera de erros que você não cometeria mais e acertos que você incentivaria a levar adiante, assim. O que você poderia falar pra galera? E depois disso, eu sei que o tempo já passou, eu sei que mas tô nem aí, eu quero ficar pra saber como que vocês fizeram aqueles microsegundos acontecerem lá na B3, beleza? Tá bom. Cara, conselhos, né? Eu acho que principalmente saber que tipo de cultura a pessoa se identifica, se ela quer morar fora, né? Tipo, isso é importante pra não ter muito sofrimento, entendeu? Porque, tipo, você vai pra um lugar como a Alemanha, por exemplo, e a pessoa espera uma coisa que você tá tendo, por exemplo, na Espanha, né? Uma cultura muito mais aberta, um clima mais quente, é importante. Então eu acho que é importante ter ciência do que o país pode oferecer para aquela pessoa, em termos de cultura, em termos de clima, em termos de comida, em termos assim, sociais, enfim. Eu acho que isso é importante porque senão a pessoa vai se frustrar bastante e vai acabar desistindo de um sonho porque ela não conseguiu filtrar o que poderia ser mais factível para ela com antecipação. Então acho que isso é primordial. Isso foi uma lição que eu tive, não errei, graças a Deus eu consegui acertar ali. Legal. Tá muito bem pra mim. Eu conheci pessoas que ficaram menos de um ano em Portugal, quer dizer, é o mais próximo possível do Brasil na Europa, e não se adaptaram, né? Porque a adaptação quando você está fora do seu país nunca é fácil. Nunca é fácil. Enfim, exatamente. Eu acho que lições aprendidas. Cara, eu poderia ter aprendido, por exemplo, o alemão antes de vir, seria melhor pra mim. Então, assim, o inglês eu nem coloco como opcional, é mandatório. Então a pessoa que quer vir para fora precisa ter um bom inglês. Isso é primordial.
Se ela não tem, eu acho muito mais difícil ela conseguir adquirir com o trabalho, mas é possível também, porque inglês não é um idioma complexo, mas eu acho que é uma das coisas que as pessoas devem priorizar, ter um bom inglês. E também ter uma visão de longo prazo, o que elas querem para a carreira e para a vida pessoal, porque, tipo, se elas não terem isso, talvez ir bater e voltar não é uma coisa que eu queria fazer, por exemplo. Então, assim, isso foram coisas que eu fui aprendendo conforme fui fazendo as entrevistas também, que eu fui, poxa, eu não pensei nisso. Procurar empresas que talvez deem o suporte para realocação, porque tem muitas que não oferecem. Elas te oferecem os documentos para você aplicar para o visto por você mesmo, e isso acaba sendo um pouco mais complexo. Então acho que as empresas que oferecem isso têm um diferencial. Talvez não sejam as melhores no sentido de salário, talvez até de carreira, mas para o primeiro passo eu acho que é uma coisa legal que pode diferenciar ali de outras empresas. Talvez não focar somente nas empresas grandes da moda, focar em empresas menores também, e daí você consegue às vezes até ter impacto maior, entendeu? Eu acho que isso é importante, foi uma das coisas que eu achei interessante. Uma coisa que tem bastante no mercado alemão são empresas médias e pequenas, né? Tipo, tem grandes também, mas não são tantas assim. E elas são super concorridas, e às vezes elas não são muito melhores do que as médias, no sentido de te oferecer um bom salário e boas perspectivas de crescimento de carreira, né? Quanto menor a empresa, maior o seu impacto. Então acho que isso é importante. Se a pessoa quiser ir para uma empresa grande, ela já tem noção que o impacto dela provavelmente vai ser sentido muito mais para frente quando ela estiver galgando degraus ali na carreira interna. Agora, na questão das entrevistas, que eu acho interessante, eu acho que fazer LeetCode é importante, porque a maior parte das entrevistas é moldado ainda em LeetCode. Eu acho que você usar os AI assistentes como ChatGPT, Claude, é importante para você se preparar para um teste. Não usar para resolver o desafio, mas para se preparar para os desafios, eu acho que é bem interessante. Quando eu comecei a fazer isso, começou a vir essa onda de AI, então eu tive que começar a me adaptar a como usar isso. E questão também de sempre ter uma listinha com as perguntas principais para fazer para os entrevistadores, para o RH dessa empresa, para você não, entendeu? Tipo, não você ter perguntas para fazer é importantíssimo, Perguntas boas, tá, gente? Pesquisem perguntas boas, isso aí foi um bom ponto. Todas as dúvidas, assim, o pessoal é super aberto para discutir, para falar, para trocar de ideia. Então, acho que tem que fazer isso daí, tipo uma lista, um checklist ali para poder fazer. É basicamente isso. Muito Com relação à B3, a gente tinha um desafio, né? O gateway deles lá era escrito em C++, então tinha esse gateway legado que não chegava a microsegundos, era milissegundos, se não me engano. E a gente teve algumas opções, né? Os gestores lá eram muito técnicos, então eles já deram algumas opções pra gente, mas eles deram liberdades pra gente experimentar algumas linguagens de programação, então a gente chegou a fazer POCs com Go, com Java, com diferentes frameworks, e aí a gente acabou vendo que o que deu o melhor fit para testes de performance, perdas de dados, foi Java, não Go. Porque a gente provavelmente... Sim. Mas a gente Quarkus da vida. Quarkus a gente utilizou na parte web, muito mais Spring, né? Nem tanto Quarkus, mas a gente teve experiência de tentar Quarkus. Mas assim, o que era crítico ali, a gente tinha que ter zero alocação no caminho crítico da aplicação. Isso que era importante. E aí é o diferencial do Go, do C para o Java. O Java tem o Garbage Collector, que é uma tecnologia desenvolvida há muitos anos, é estado da arte, né? E coleta e libera memória para você. Libera memória. Exatamente, faz gestão de memória. E quando você tem a alocação zero no caminho crítico, você não tem o Garbage Collector atuando. Então você consegue diminuir a perda de latência com relação ao Garbage Collector. E isso foi crucial. Entendi. E isso é totalmente diferente de programação web, por exemplo. Se você programa para Quarkus ou Spring, por exemplo, você, naquele endpoint, você termina o lifecycle dele, você já libera para o Garbage Collector atuar, certo? Então ali você já, nas próximas vezes que outros endpoints vão ser consumidos naquele node, por exemplo, vamos dizer, seja Docker ou seja Kubernetes, naquele pod, você vai ter recursos sendo liberados
e sendo alocados. O nosso crucial foi ali saber o quanto que a gente podia escalar de memória e o quanto que a gente precisava pré-alocar no startup de memória para aquela aplicação rodar sem alocação. Então, por exemplo, a gente utilizou muitos pools, né? Então, kill pools para armazenar isso tudo com tamanhos pré-definidos e também com thresholds para, se a gente precisasse alocar, subir para tal valor, que é o valor ótimo para aquele throughput que a gente precisava. Então, basicamente, os testes de performance decidiram muitos dados de alocação, de pools, de filas, de objetos que a gente pré-alocava no startup e não alocava no caminho crítico e só desalocava no shutdown da aplicação. Então, isso basicamente conseguimos atingir números de microlatência, além de verdade, por exemplo, não fazer algoritmos brute force. A nossa iteração era sempre utilizando maps, né, hash maps, onde a gente tinha quase sempre ordem constante, ou one, né, de complexity, para poder fazer retrieval de regras, por exemplo, de forward para messages, porque é um gateway, ele simplesmente recebe uma mensagem e tem que distribuir essa mensagem para algum lugar. Entendi. Então, nessa hora, se você tiver que fazer uma interação e percorrer todos os elementos de uma lista, por exemplo, você perde latência ali. Então, para não ter essa perda de latência, se você tem já um algoritmo que é um hash map, por exemplo, que faz o acesso de uma key e já te traz isso em tempo constante, você tem ganho de latência, entendeu? Então, esse tipo de decisão... A busca por key específica em memória, no caso. Isso. Então, agora eu entendi. Acho que eu entendi. Tem a essência do projeto, que era um gateway, por ser um gateway, por isso que tinha que ser rápido, né? É pra ser quase invisível, né? É só pra direcionar. Tem a questão da gestão específica de alocação de memória, que permitiu remover o garbage collector. Exatamente. E isso deu esse ganho pra vocês aí de tempo. E o uso de hash map pra fazer as buscas em keys específicas, em vez de loops para interagir e tal, né? Já pega o valor, já direciona para esse resultado. Interessante, cara. Interessante. Bem legal essa experiência. Algum comentário final? Que eu já não vou te perguntar mais, senão a gente vai o dia inteiro aqui. Cara, eu acho assim, para as pessoas que querem aplicar para morar fora, como a gente está fazendo aqui, busquem as vagas no LinkedIn, preparem seus currículos com palavras-chave que tenham, acho que principalmente um link com que os recrutadores buscam, né? A gente hoje tem ferramentas de AI, você pode simplesmente perguntar para elas, né, quais são as melhores palavras-chave para você usar num currículo, por exemplo. Então, cara, use e abuse disso. Use LinkedIn. Use também ferramentas que não são LinkedIn. Por exemplo, países como a Alemanha tem sites específicos para vagas. Por exemplo, o Kununu é um site específico para vagas em alemão. Então, assim, é um pouco mais complicado, mas para pessoas que já têm um alemão, vale a pena procurar ferramentas locais de divulgação de vagas, porque muitas vezes algumas empresas só divulgam ali, não divulgam no LinkedIn. Então, assim, isso é uma coisa que, não sei como é na Espanha, mas na Alemanha tem muitas empresas que só divulgam ou no site delas, ou nesses sites locais. E por último, se elas não acharem os candidatos, vamos abrir para o LinkedIn. Então, assim, vale a pena investir em procurar sites locais, sites das próprias empresas que tem ali a divulgação. Normalmente é melhor você aplicar no site da empresa, mesmo que você ache a vaga no LinkedIn. Pega ali a empresa, vai no site dela, acha a vaga e aplica por lá. Normalmente Legal. dá mais... a resposta é mais rápida e lá no LinkedIn você vê 100 pessoas, no site da empresa não tem nem 10. Então, assim, tem essa diferença. Então, apliquem mais por sites das próprias empresas. Eu acho que isso é uma dica bem importante. E também sites locais de divulgação de vagas, porque algumas empresas não têm portais próprios para divulgar vagas e elas divulgam nesses sites locais a priori do que LinkedIn. Mas, assim, LinkedIn tem que ter, é mandatório para vagas internacionais. Aí as outras são, assim, coisas para vocês conseguirem achar vagas que talvez sejam muito interessantes em empresas que vocês nem conheçam e vocês só vão achar em sites locais e portais de empresas e até no LinkedIn, mas se você for no portal, você tem mais chance de ser chamado para uma entrevista. Eu acho que é isso. Sensacional, cara. Domênico, muito obrigado. Passamos bastante, mas foi muito produtivo, eu gostei aqui.
como de praxe, tem coisas que eu só aprendi agora, perguntando. Então essa conversa, ela foi natural, né? Eram dúvidas reais minhas. E, cara, muito obrigado aí, parabéns pela tua trajetória, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo aí nos próximos passos que vem pela frente. E muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite, Lucas. Valeu pelo papo. Valeu, eu vou deixar as redes sociais do Domênico aqui na descrição, tá, galera? E é isso, até a próxima.